Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 1131. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 17 horas e 23 minutos da quarta-feira, 19 de agosto de 2026. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retubante, descansado, tarifado, muito tarifado. E também muito deprimido com tantas tarifas e com a imprevisibilidade, incerteza e pântano que se tornou o cenário internacional e o que levou o nosso brilhante professor a se tornar um viciado em brigadeiro de colher em plena madrugada. Temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos vamos repercutir os principais acontecimentos internacionais das últimas horas. Começo com uma correção importante do episódio de ontem. Fui alertado que algumas pessoas conheceram o Chicago Cubs no Brasil não por Ferris Bueller, mas por Punk, a levada da breca. Afinal, a Punk era levada a jogos do Chicago Cubs, era uma parte importante do seriado, uma vez mais entregando a idade. Mas enfim, Tanguy, como vai você? Vamos a isso? Tudo bem, Daniel Souza, conhece. Eu não lembro disso, tá? Você tá falando da levada da breca e tal, isso não é do meu tempo, mas agradeço aí quem trouxe essa informação. E fico feliz, né, que as pessoas tenham conseguido se identificar com essa pauta, trazendo seriados da época do professor Daniel Souza. Daniel Souza, vamos lá para esse episódio 1131. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui junto com a gente mais uma vez para falar sobre esses assuntos palpitantes da pauta internacional, da política, da economia. E, Daniel, quero começar falando sobre o Irã. O Irã está ficando irritado porque não tem negociações com os Estados Unidos. O Trump falou que não está negociando, que não tem nada avançando. O Trump diz que o Estreito de Hormuz está aberto, o Irã diz que está fechado. E aí, Daniel, saiu na imprensa e eu tenho a convicção de que sempre que sai alguma coisa dessa na imprensa, fontes ligadas ao governo iraniano e tal, isso é o Irã vazando informações para aumentar a pressão. E a informação que saiu, portanto, Daniel, na imprensa dos Estados Unidos é que o Irã está avaliando atacar alvos militares dos Estados Unidos no sudeste da Europa, incluindo instalações no Chipre e cabos submarinos no Estreito de Hormuz. Cabo submarino, Daniel, é particularmente um tema que me parece fascinante, é uma vulnerabilidade gigantesca da política contemporânea, porque quando a gente fala sobre internet, a gente imagina que a internet ela venha do céu, né? E a internet ela é transmitida de um lugar para o outro por cabos submarinos. E o Estreito de Hormuz é um local onde você tem a passagem de muitos cabos submarinos ligando exatamente a Ásia à Europa. Então, o que o Irã está dizendo é, gente, se não avançar com esse acordo aí, a gente vai começar a barbarizar. E se a gente vier com submarino, vai lá e corta esses cabos submarinos, vai cair internet em um monte de lugar, vai ser uma disrupção grave, séria da capacidade mundial de se comunicar. Integrantes do regime iraniano, Daniel, falaram isso para o Financial Times, tá? E que existe a possibilidade de atacar também bases na Bulgária. A Bulgária que, lembrando, né, recentemente autorizou o uso de uma base aérea, a base aérea de Besmer, para aviões de reabastecimento americanos para atuar exatamente no Oriente Médio. Então, o fato de ceder essa base para os Estados Unidos seria uma justificativa iraniana para fazer um ataque contra a Bulgária, além de considerar também alvos no Chipre, onde há uma base aérea britânica que já foi, inclusive, alvo de um drone em março. Eu sei, Daniel, que quando a gente fala sobre esses ataques, né, soa pouco crível. Que o Irã vai querer se meter com isso, vai fazer ataques contra outros países que fazem parte da OTAN, vai atrair ainda mais atenção internacional, mas o Irã está se preparando para um cenário mais catastrófico, né? Está se preparando para um cenário mais grave. Importante lembrar que o Irã já demonstrou capacidade de fazer ataques a locais longe do seu território. A gente já teve um ataque, por exemplo, a uma base americana na Jordânia, que deixou 3 soldados americanos mortos. Já tivemos um disparo de mísseis contra uma base conjunta de Diego Garcia, que fica a 4.000 quilômetros do Irã. 4.000 quilômetros do Irã, ali no Oceano Índico. Isso aconteceu em fevereiro. Já tivemos mísseis iranianos interceptados
pela OTAN na Turquia e um ataque com drones nessa base britânica no Chipre. Então, o recado que o Irã está passando é: gente, se não tiver avanço, a gente vai para a ofensiva, a gente não vai ficar somente esperando. Uma coisa que embasa essa desconfiança, essa preocupação, é que o atual líder supremo, né, o Mojtaba Khamenei, ele promoveu figuras da linha dura a postos do alto escalão. Isso também não é uma surpresa, mas ele pegou a galera que concorda com ele com essa necessidade de endurecer o diálogo com os Estados Unidos, né, de passar a ter ações um pouco mais firmes, foram, portanto, para uma posição de destaque maior. Então, nesse momento, Daniel, há uma preocupação com a possibilidade de, se não avançarem as negociações entre Estados Unidos e Irã para haver uma solução definitiva para o Estreito de Hormuz, o Irã promete, Daniel, ir além e atacar, inclusive, alvos aliados dos Estados Unidos, né, de aliados dos Estados Unidos, no sudeste da Europa, Daniel. Tanguy, o New York Times publicou uma matéria que vai muito ao encontro de uma discussão que a gente tem feito aqui no podcast. Como é irracional, como não faz sentido a política do Donald Trump em relação a diferentes áreas da vida científica dos Estados Unidos e como isso pode trazer repercussões, inclusive na corrida tecnológica que os americanos enfrentam com a China. Pois bem, os Estados Unidos ainda são o principal destino mundial para cientistas e pesquisadores, mas sua vantagem vem diminuindo. Cortes no financiamento à pesquisa, restrições à imigração e maior desconfiança em relação a cientistas chineses estão tornando os Estados Unidos menos atraentes. Por outro lado, a China tem se esforçado para se tornar mais competitiva, oferecendo salários maiores, infraestrutura e pacotes de realocação para pesquisadores estrangeiros e chineses que retornam ao país. Universidades da China continental e também de Hong Kong já atraíram pelo menos 8 matemáticos proeminentes de instituições ocidentais desde o ano passado. O grande diferencial dos Estados Unidos continua sendo liberdade acadêmica, confiança institucional e tolerância ao fracasso, fatores importantes para a formação de jovens pesquisadores. Em 2023, estrangeiros receberam quase 44% dos doutorados em STEM nos Estados Unidos, que é a sigla para Science, Technology, Engineering and Mathematics, concedidas por universidades americanas. Chineses representaram 17% dos doutorados americanos em ciência e engenharia em 2020. Entretanto, o número de vistos concedidos a estudantes internacionais nos Estados Unidos caiu cerca de 1/3 em 2025. A mudança já afeta decisões individuais e, consequentemente, a disputa tecnológica entre China e Estados Unidos não envolve apenas chips, inteligência artificial e dinheiro. Envolve também atrair, formar e reter os melhores cérebros do mundo. E claramente a política do Donald Trump, ela pode ser mensurada como uma política errada e contraintuitiva, segundo uma lógica dos Estados Unidos, segundo o interesse dos Estados Unidos. São inúmeros os exemplos de pessoas que têm relatado que não têm interesse em ir para os Estados Unidos, seja para viver, seja para visitar. Isso não acontecia no passado. Hoje você já ouve vozes exatamente como é relatado aqui na matéria do New York Times. Você já vê cientistas, cérebros, pensando em alternativas aos Estados Unidos. Afinal, eu não quero passar por determinados constrangimentos ou por determinadas pressões que agora os Estados Unidos praticam e não praticavam no passado. Do ponto de vista americano, é um erro. Do ponto de vista chinês, é uma oportunidade para tentar atrair cérebros que acabam não indo para os Estados Unidos e que no passado iriam, mas que a política do Donald Trump tem mudado aí o sistema de incentivos. E quando a gente fala sobre essa disputa, né, Daniel, a gente está falando sobre uma disputa que passa muito exatamente por essa questão entre Estados Unidos e China, né, por uma certa predominância tecnológica. Quem é que vai assumir a ponta, quem é que vai conseguir a próxima inovação, as próximas inovações. E, naturalmente, isso passa muito também por um certo controle da internet, né? A gente sabe que a internet, ela não é exatamente um espaço neutro, né? Ela acaba sendo muito baseada nos Estados Unidos, mas como é que você ocupa a internet, como é que você coleta dados na internet, é sempre algo muito sensível. Aliás, Daniel,
a coleta de dados na internet ela é tão intensa, né, por parte de governos e empresas, né, grandes empresas, que você se proteger para navegar na internet é sempre muito importante. É por isso que a gente deixa a recomendação aqui de você ter uma VPN, uma boa VPN, e a gente tem a melhor de todas para te indicar, que é a NordVPN. Daniel, os planos da NordVPN, para você que é ouvinte do Petit Jornal, utilizando o link que está na descrição desse episódio, começam em R$ 10,51 por mês no plano básico. Você tem algumas outras opções, todas elas muito acessíveis, mas a gente está falando sobre planos, Daniel, que protegem até 10 dispositivos para garantir a sua privacidade, para garantir que os seus dados não sejam coletados o tempo todo, para garantir, por exemplo, bloqueio, aqueles anúncios indesejáveis que fica aparecendo em tudo quanto é lugar na internet, para garantir que as suas senhas estejam protegidas, que os seus arquivos na nuvem estejam protegidos. Não deixe de ter uma boa VPN, e a NordVPN te oferece um desconto por ser ouvinte do Petit Jornal, te oferece também 4 meses adicionais se você fizer o plano de 2 anos, além da possibilidade de você se arrepender em 30 dias. Em 30 dias, se você não gostou, eu duvido. Mas se você não gostar do serviço da NordVPN, em 30 dias eles te devolvem o dinheiro completo. É uma garantia que você tem para assinar a NordVPN, Daniel. Gente, você precisa de um VPN de qualidade. Navegar na internet envolve a necessidade de proteção de dados, envolve você ter alternativas realmente na navegação para acessar conteúdos que eventualmente não são acessíveis em diferentes países. E por isso fica aqui a nossa recomendação da NordVPN. Tanguy e eu somos usuários da NordVPN, recomendamos, você tem essa oportunidade inclusive de experimentar e ver efetivamente se você gosta dos serviços deles. Duvido que você não goste. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal. Clique no link desse descritivo e conheça o trabalho da NordVPN. Daniel, como próxima pauta, eu queria falar de novo sobre a relação muito curiosa entre o Donald Trump e Kim Jong-un, o presidente da Coreia do Norte. A gente trouxe, Daniel, eu queria contextualizar isso, a gente trouxe alguns dias atrás a pauta de que Donald Trump mandou que o exército americano, né, que enfim, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, abreviasse, diminuísse, reduzisse um exercício militar conjunto feito com a Coreia do Sul, que é uma aliada histórica dos Estados Unidos. É, aliás, um exercício militar que eles fazem de forma bastante recorrente, né? São exercícios militares que acontecem com uma recorrência bastante grande, com o objetivo de manter tudo preparado para o caso de uma ameaça da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é a grande ameaça para a Coreia do Sul e também para os Estados Unidos ali naquela região. Donald Trump, no entanto, disse, olha, o Kim Jong-un é um amor de pessoa, me trata super bem, eu tô achando que vocês ficam também, falando mal do cara, e não é assim. E a Coreia do Sul não é flor que se cheire, disse ele. Não é flor que se cheire. A Coreia do Sul, por exemplo, não me ajudou na hora que eu pedi ajuda lá para lidar com o Irã. A Coreia do Sul falou, não, obrigado. Ele disse isso, eu li o tweet dele, foi exatamente o que ele disse. A Coreia do Sul não me ajudou, então também não vou ficar ajudando a Coreia do Sul. Eu quero me aproximar da Coreia do Norte. A informação que a gente teve hoje, portanto, Daniel, é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está pressionando o Departamento de Estado dos Estados Unidos para arranjar um encontro com Kim Jong-un ainda esse ano. Então ele acabou de reduzir, Daniel, esse exercício militar era para durar mais dias, vai durar um pouco menos, exercícios militares com a Coreia do Sul, e ele agora está demandando que, no momento em que ele for fazer um tour pela Ásia, isso vai acontecer em novembro, aliás, ele vai para lá para a cúpula da APEC. A APEC é o Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, que vai acontecer na China. Depois ele vai visitar alguns países ali da Ásia e ele está pressionando a sua equipe para dar um jeito dele encontrar com o Kim Jong-un. Ao que tudo indica, e aí eu não sei em que planeta que o Trump vive, tá, Daniel? Mas ao que tudo indica, ele quer porque quer arrumar uma grande solução para algum grande problema de política internacional. Então ele já resolveu na cabeça dele a questão da Venezuela. Ele queria resolver a questão de Hormuz, do Irã. Tá difícil, não tá conseguindo. Então agora, Daniel, ele quer encontrar com o Kim Jong-un para convencê-lo a abrir mão das suas ogivas nucleares, Daniel. Essa eu quero ver. Vai para a série. Eu pagaria um pay-per-view para assistir o Donald Trump tentando convencer Kim Jong-un a abrir mão do seu programa nuclear. Lembrando que os dois já se encontraram no primeiro mandato do Trump, lá atrás, os dois se encontraram. Aliás, o Trump teve com Kim Jong-un 3 vezes.
ao longo do seu primeiro mandato, e de lá para cá, Daniel, o programa nuclear norte-coreano se fortaleceu. Ganhou tração, ganhou novas ogivas, novas tecnologias, fez novos testes. Você imagina se Kim Jong-un, a essa altura do campeonato, vai abrir mão das suas ogivas nucleares. Mas o Trump quer porque quer ter essa imagem de alguém que conseguiu uma grande vitória em termos de política externa. A China, que não é besta, Daniel, falou assim, você vai diminuir então a sua aproximação à Coreia do Sul para se aproximar da Coreia do Norte, que é minha aliada? A Coreia do Norte, Daniel, ela tem a China como a maior aliada. Essa daí, Daniel, galinha de casa não se corre atrás. Essa é minha aliada e ninguém tasca. O que aconteceu? O ministro das Relações Exteriores da China desembarcou hoje em Seul, na Coreia do Sul. Vamos conversar com a Coreia do Sul. Ô, Coreia do Sul, vamos conversar, cara, vamos conversar? Pô, percebi que você tá precisando de um amigo, que você tá precisando bater papo com alguém. Caramba, pô, chato, né? Puxa vida, que coisa que tá acontecendo, né? Esse Trump não é fácil mesmo. E aí, Daniel, na hora que foram soltar uma declaração conjunta e tal, eu acho que Coreia do Sul e China não sabiam muito o que falar. E aí o Wang Yi, né, o ministro das Relações Exteriores da China, disse que os Estados Unidos devem abandonar a sua política hostil em relação a Pyongyang. A coisa tá tão maluca, Daniel, que o ministro das Relações Exteriores da China ele apenas reproduziu um discurso histórico, os Estados Unidos são muito hostis aí com relação à Coreia do Norte. Sendo que, nesse momento, os Estados Unidos querem se encontrar o Trump quer se encontrar com Kim Jong-un e está se afastando da Coreia do Sul. Daniel, muita loucura para pouco podcast, né? Eu acho que a gente está precisando de mais episódio porque realmente está difícil de seguir aí o rastro das loucuras de Donald Trump na política internacional, Daniel. Aliás, Tanguy, aos 45 minutos do segundo tempo, o Trump anunciou nas redes sociais a suspensão por 3 dias da tarifa de 50% sobre os produtos Peraí. canadenses. Desculpa, Daniel. Você deve ter falado errado. Você falou 3 dias, não é 30? Não, Não, 3 São dias. 3 dias, 3 dias. 72 Isso. horas. Exatamente. O Trump disse o seguinte, abre aspas, suspendi as tarifas de 50% contra o Canadá por 3 dias, uma vez que os dois países estão sujeitos à finalização dos documentos e chegaram a um acordo. Fecha aspas. Nenhum detalhe foi divulgado sobre o conteúdo do acordo. A tarifa de 50% havia sido anunciada em julho e abrangeria 20 bilhões de dólares em produtos canadenses, equivalente a 5% das exportações totais do Canadá para os Estados Unidos. Produtos afetados, nós teríamos ali eletrônicos, materiais de construção e tacos de hóquei, Tanguy. Veja você, hóquei, meu Deus do céu, o Canadá que é a potência do hóquei, hein? Não é os Estados Unidos não, mas enfim, isso é discussão para outro dia. O primeiro-ministro canadense, Mike Carney, havia inclusive ligado para Donald Trump, você tinha os dois ali conversando e aparentemente essa conversa deu frutos com o adiamento da implementação dessas tarifas de 50% dos Estados Unidos contra produtos canadenses. E uma outra pauta que eu gostaria de explorar, Tanguy, que aliás tem tudo a ver com a primeira pauta que eu trouxe, faz referência à nova geopolítica do capital de risco. O capital de risco é aquele capital onde você investe em novos negócios. Consequentemente, esses negócios podem dar certo ou não, são investimentos altamente arriscados, e os grandes fundos do Vale do Silício estão direcionando bilhões de dólares para empresas de tecnologia de defesa e segurança nacional. Investidores estão trocando aplicativos de consumo por tecnologias civis com aplicação militar, como drones, robótica e inteligência artificial. Afinal, os conflitos e rivalidades internacionais aumentaram a busca dos governos ocidentais por modernização militar. A desaceleração de novos aplicativos e a perda de espaço no mercado chinês forçaram os fundos a buscar novos setores estratégicos. O setor privado consegue desenvolver tecnologias de ponta, como inteligência artificial e satélites, muito mais rápido do que a indústria militar tradicional e, consequentemente, você teria aí oportunidades de novos negócios e de lucros. Startups passaram a atuar diretamente no fortalecimento da indústria de defesa. Ferramentas civis, como mapas digitais, satélites e sistemas de comunicação, são essenciais no campo de batalha. Ou seja, nós estamos falando de novas tecnologias e elementos de duplo uso. Podem ser utilizados por civis e por militares,
e o mercado está percebendo que essa é a nova oportunidade de lucros, de investimentos e de ganhos. Consumo em baixa, defesa em alta, e o capital de risco está seguindo essa nova lógica imposta pela dinâmica geopolítica. Por falar, Daniel, em consumo em baixa e segurança em alta, defesa em alta, a gente vai trazer para nossa conversa aqui a Ucrânia, né, que é exatamente um país que está no núcleo, ainda está no centro dessa discussão, né, de uma nova era na qual a segurança e a defesa se tornam absolutamente centrais, porque eu quero retomar aqui uma discussão que a gente fez, se não me engano, na semana passada, Daniel, quando a gente falou sobre a demissão do ministro da Defesa da Ucrânia, o Mikhailo Fedorov. Fedorov, Daniel, é um jovem, ele tem 35 anos e ele foi afastado depois de se tornar um cara muito popular na Ucrânia, pelo fato de que ele é o arquiteto desses ataques que a Ucrânia começou a fazer com drones lá na indústria de refino de petróleo, por exemplo, na Ucrânia, na Rússia. Você começar a atingir a Rússia dentro da Rússia, não apenas na frente de batalha. Isso gera, portanto, uma série de preocupações para o exército de Vladimir Putin. Então ele se tornou um cara muito popular. Só que houve uma briga palaciana, Daniel, entre ele e o principal comandante do exército, e o Zelensky, portanto, acabou mandando o Mikhailo Fedorov embora. No dia de hoje, nós tivemos a nomeação, né, o parlamento ucraniano aceitou a nomeação do novo ministro da Defesa, o Yevgeny Kmara, né, portanto, é o novo ministro da Defesa, e isso levou, portanto, a uma reação do Mikhailo Fedorov, o ex-ministro da Defesa. Segundo ele, a Ucrânia precisa passar por novas eleições. Esse é um tema muito sensível na Ucrânia, Daniel. Tem muito tempo que a Ucrânia não passa por eleições, até porque a própria lei do país impede, né? Não permite que você tenha eleições no momento de guerra. A gente está falando sobre um momento no qual uma parte grande do território ucraniano está ocupado, não dá para ter eleição. Você tem muita gente deslocada, e o cara que ele mora numa cidade, mas ele teve que ir para outra, porque a cidade dele foi bombardeada, foi invadida, a casa dele foi destruída, ou qualquer coisa assim. Como é que esse cara vai votar? Você tem uma quantidade muito grande de pessoas que estão servindo ao exército. Como é que vai votar? Você vai fazer com que você tenha uma grande concentração de pessoas em sessões de votação. Se torna, portanto, alvo fácil para os russos também. Enfim, o nível de risco é muito grande. E aí o Fedorov, ele mesmo assim disse que precisamos de eleições. Isso dividiu o país, você passa a ter uma galera que diz: o Fedorov está certo, é ele que sabe como é que a coisa deveria ser, precisamos de eleição. O Zelensky mandou embora o ministro da Defesa, o Zelensky é, portanto, ilegítimo, está se perpetuando no poder enquanto não há eleições. Agora, tem uma outra galera que se desiludiu um pouco com o Fedorov, Daniel, pelo fato de que, esse cara está usando aí a popularidade dele para gerar uma crise no governo ucraniano, e tudo que o governo ucraniano não precisa é de novas crises. As autoridades anticorrupção da Ucrânia, por exemplo, Daniel, anunciaram a descoberta de um grupo que inclui o vice-chefe de gabinete do Zelensky envolvido em um suposto esquema de lavagem de dinheiro. A gente está falando sobre um montante, Daniel, de 3 milhões de dólares que foram comprovadamente lavados por esse grupo, o que levou, inclusive, à demissão de mais uma pessoa da equipe mais próxima de Zelensky. Então, o clima político na Ucrânia, como se não bastasse a guerra, Daniel, é um clima muito complicado, muito difícil, e a gente tem que ver para onde que isso vai. E se isso vai afetar a capacidade ucraniana de responder às agressões russas, no momento em que 57% dos ucranianos apoiam que só tem eleição depois da guerra. Agora, 57%, Daniel, significa que tem 43% dos ucranianos aí que estão dizendo: gente, tem que ter eleição agora. O que mostra, portanto, que esse é um tema que divide o país num momento tão sério, né, tão grave da história ucraniana, Daniel. Tanguy, podemos avançar para a geleia da Shakira de hoje? Podemos, Daniel. Me conta, o que você traz aí? Rapaz, uma cena inusitada chamou a atenção de pessoas que passavam pelo bairro de Palermo Chico, em Buenos Aires, na última segunda-feira. Manifestantes fantasiados como o Gandalf, do Senhor dos Anéis, protestavam em frente à residência do bilionário americano Peter Thiel, no bairro, como eu fiz referência há pouco, Palermo Chico. O ato criticou a influência e os investimentos recentes do empresário na Argentina. Há um descontentamento com o aporte financeiro de 76 milhões feitos pelo empresário na petrolífera Visa Energy. Thiel
é conhecido por ser fã do Senhor dos Anéis e batizou uma de suas empresas de vigilância, a Palantir Technologies, com o nome dos artefatos mágicos da obra do Tolkien. Os manifestantes ergueram faixas adaptadas ao famoso grito do mago para protestar contra o empresário, entoando "Você não passará". Eu tenho várias questões em relação a esse protesto. A primeira delas, Tanguy, é que eu tô achando que o rapaz lá, o alvo do protesto, o empresário, ele deve ter achado que era uma homenagem, porque afinal, se ele gosta do Senhor dos Anéis, as pessoas se vestem de Gandalf, vão achar, nossa, que legal, muito obrigada e tal, estamos aqui. E É dificilmente estranho o isso. Peter Thiel vai entender os xingamentos em castelhano, né, Daniel? Vai ter que xingar É o cara em lógico, inglês pra ele imagina. poder entender. Sim. E ele deve ter pensado, mas vocês estão protestando porque eu trouxe dinheiro para a Argentina? É porque eu estou fazendo investimentos na Argentina? Não querem que eu faça? Eu posso eventualmente estar levando o dinheiro embora também. Ou tem que estar muito confuso. Eu sei que é a primeira vez na vida que eu vejo pessoas protestando vestidas de Gandalf, né? Aliás, muita gente me mandou essa notícia, agradeço a vocês, porque a geleia da Shakira ela é muito facilitada pelos envios que generosamente nossos ouvintes acabam fazendo. Então temos hoje um protesto de argentinos vestidos como Gandalf contra investimentos de um americano na Argentina. E não passará, o americano ele vai voltar para os Estados Unidos e levar o dinheiro dele porque os argentinos se vestiram de Gandalf. Enfim, é tudo muito confuso. Até os protestos eu estou tendo dificuldade de entender e estamos precisando de uma tecla SAP para esse mundo louco que nós estamos vivendo, e essa tecla SAP se chama Petit Jornal. Quer dizer, às vezes, né? Às vezes a gente também não sabe explicar o que está acontecendo, que nem a gente está entendendo direito. Tá confuso mesmo. O Peter Thiel não é exatamente um cara fácil, né, Daniel? Um cara que fala isso, tem umas teorias meio esquisitas, né? Faz alguns investimentos muito, mas muito questionáveis, né? Mundo afora. Então, na hora que esse cara aparece, realmente o pessoal já fica meio de orelha em pé. Então tá aí, esse protesto barra homenagem, né? Mandaram o Gandalf, imagina, Esse é o de ponto. Gandalf na porta do cara. Que ele tem essas questões, é verdade, isso é conhecido, mas achei que foi mais uma homenagem do que um protesto. E esse é o meu ponto fundamental de provocação na geleia de hoje. Daniel Souza, dessa maneira a gente chega ao fim do nosso episódio. Muito obrigado pela sua presença junto com a gente em mais esse encontro. Daniel, queria deixar um convite para todo mundo que está nos ouvindo. Lá no Petit Cursos estamos desenvolvendo um curso sobre as rotas internacionais. A gente já falou sobre do Estreito de Malaca, né? Enfim, que é um estreito crucial ali para essa rota que chega na China, que chega no Japão, essa rota asiática. A gente teve mais uma aula no dia de ontem, em que a gente falou sobre Mar Vermelho, Canal de Suez e Estreito de Bab el-Mandeb. A gente ainda vai ter aulas sobre outros estreitos, sobre outras rotas. Se você quer entender como é que a geopolítica é impactada por isso, vem junto com a gente e você tem acesso também a todas as aulas que estão lá na plataforma. O link está na descrição desse episódio. Se você quiser acessar direto, vai lá, petcursos.com.br e dá uma olhada no catálogo de aulas que eu tenho certeza que você vai se interessar. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter nosso projeto de pé. Fica nosso carinho, nosso abraço, nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, é um produto digital artesanal e o auxílio de nossos apoiadores acaba sendo de fundamental importância. Fica aqui o nosso muito obrigado a cada um de vocês. E fica também o convite, se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix, que é uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit Jornal. Você pode, inclusive, ativar o Pix recorrente. Tem também o link do Apoia-se, que é uma forma bacana, principalmente para quem prefere usar o cartão de crédito. Tem o link do Patreon, que é muito bom para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.